Pode ir? Bom, falando de ressurreição específico, uma das maiores provas que ela existiu foi o tanto de pessoas que foram martirizadas acreditando nessa promessa, né? Inclusive os de lá do passado até os dias de hoje. Mas assim, citando inclusive naquela época, relatos inclusive de Clemente, Tertulião, que contam o martírio dos apóstolos e tudo mais, entendeu? Acreditando nessa promessa, né? Morreu acreditando nessa promessa. E o próprio São Pedro fala também em uma de suas cartas, né? Porque as pessoas realmente, isso é fato. Nós todos aqui podemos perder um pouco a fé em qualquer momento da vida. Isso é justo, inclusive, no cristianismo. Só que a Bíblia ela faz o convite, né? Para a gente ter sempre fé. Esse é o convite do cristianismo. E naquela época isso estava acontecendo e foi feito esse convite, né? Pedro, inclusive, morreu martirizado por conta disso, né? Um dos, né? Agora, se a gente for abranger mais o tema, falar de ressurreição de forma mais abrangente, né? Porque o seu questionamento, inclusive, né, foi falando de ressurreição. Então, abrangendo sobre isso, todas as outras religiões no mundo, 90% do mundo acredita também na ressurreição, independente se for cristianismo ou não. No judaísmo, no islamismo e também nas outras religiões que não têm a base judaico-cristã, né? Como budismo, hinduísmo, enfim, acreditam sim também numa continuidade, né, da alma por reencarnação, ressurreição, enfim. E eu faço aqui até né, porque é o seguinte, questão do ateísmo, né? Sobre isso, trazendo bem para um lado mais racional. O ateísmo é minoritário, né? 99% do mundo, quer dizer que está todo mundo errado, só você está certo. Sim. Entendeu? E todas as pessoas são imbecis, idiotas, está tudo errado acreditando nisso. Sabe? Cientistas renomados. Você, inclusive, assumiu no bloco anterior que foi um padre, não foi um ateu que desenvolveu a teoria da evolução. Enfim. Então, são várias provas aí nesse aspecto. É do Big Bang, é verdade. Big Bang, perdão. Muito bem. Quando fala de transformação, né? Comentou da transformação dos apóstolos, e você falou sobre martírio e tudo mais, esse argumento não serve, né? Por quê? Porque você vai ver que outros livros e outras narrativas também fazem, ou fizeram, e fazem até hoje, com que pessoas morram em nome daquela fé. Você vai ver isso com muçulmanos, você vai ver isso com pessoas ali de outras seitas. Você vai ver, você foi parte de uma seita aí que o pessoal faz um monte de babaquice aí em nome da fé. E você sabe que ela não é correta mesmo assim. Então só porque o pessoal faz isso, só porque o pessoal abandona a família, só porque o pessoal pega e faz aquilo lá, porque eles acreditam que é a verdade, isso significa que aquele evento que eles estão alegando aconteceu? É óbvio que não, porque senão isso valeria para todas as fés, cara. Você tem um monte de pessoas ali que também acreditam no hinduísmo e fazem uma série de coisas. Tinha mulheres que quando o marido morria, eles estava queimando o fogo neles, queimando o corpo, elas pegavam e se jogavam lá porque elas acreditavam que a vida estava totalmente ligada a esse marido. O pessoal teve que decretar lá a lei que não era para fazer isso, porque era parte da crença deles, entende? Então estão fazendo isso é porque é verdade? É óbvio que não. É simplesmente porque nós temos essa capacidade de subjetividade, de criar estas coisas, e muitas vezes a gente acaba acreditando e levando muito a sério. Mas isso não significa que é verdade. Então, se você pegar isso e falar que isso serve como testemunho da ressurreição de Jesus, então você vai ter que pegar e acreditar que o Alcorão é verdadeiro. Você vai ter que acreditar que os Vedas, né, estão corretos, ou o Bhagavad Gita está correto. Você vai ter que acreditar, então, que os sutras ali dos budistas estão corretos. Ou, inclusive, o Avesta, que o judaísmo, cristianismo e o islamismo copiaram lá do zoroastrismo. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, de nascimento de virgem, ou de ter um salvador, um julgamento, conflito entre bem e mal, isso é do zoroastrismo, que é muito mais antigo e tido até por alguns como um dos primeiros monoteísmos que tinha, que até então não tinha isso lá no judaísmo, até eles pegarem e fazerem todo esse tipo de limpeza que tinha lá para criar esse deusinho deles. Então, bom, primeiramente falando inclusive do judaísmo, né? O judaísmo acredita na ressurreição até hoje, né? Mas não é o tema do nosso debate aqui. Mas enfim, agora eu vou citar até o nosso amigo aqui. Rapaz, seu problema é de teologia. Não é de Deus. Mateologia. Mateologia. Entendeu? Como nosso amigo fala. Mas porque assim, o que todos nós estamos, acho que, percebendo é que o problema seu não é a questão de Deus em si, é um problema teológico ali que precisa ter uma explicação, né? E a questão da ressurreição também tem que entrar a questão da fé. A razão, isso é fato, né? A razão vai provar 100% ali racionalmente. Não, você tem que ter a crença também, você tem que ter a fé, tem que exercitar, né? Faça até um convite, você se abrir para isso, você está muito fechado.
Quando a pessoa está tão fechada, você não, né, vai conhecer, vai ver os milagres que aconteceram, para ver se você se abre mais. Porque você está muito fechado, muito fechado a ideias e repetindo esses argumentos, né? Lamentavelmente. Vamos lá. Talvez você não saiba, mas eu fui... Boa parte da minha vida, tenho 47 anos. Me perguntou... Foi você que me perguntou. Quantos anos que eu falei que eu estou com ateísmo? 3 anos. 3 anos. Então, a maior parte da minha vida eu acreditei em Deus, eu busquei, eu fui aquele perseverante. E ouso dizer que eu fui muito mais cristão ali do que vocês. Porque eu, pelo menos, procurava não só estudar, quanto praticar isso daí. Quando eu trago as coisas aqui, você já reparou, vou falar novamente. Quando alguém pega e fala que eu tenho uma teologia ou que eu não entendi o básico, eu só estou apresentando o texto bíblico. Se o texto bíblico não serve para vocês, e vocês têm que fazer repito, toda essa manobra do caramba para tentar explicar uma coisa que está óbvia ali, vocês estão negando a própria coisa que vocês chamam de palavra de Deus, porque ela é vergonhosa mesmo. E vocês sabem que é. E é por isso que vocês têm que buscar subterfúgios para tentar mascarar aquilo. Repito, se você quer usar isso para acomodar sua mente numa crença que você não consegue viver sem, maravilha, cara. Agora, não tenta fazer isso para as outras pessoas, que é errado. Assim como você não quer que os testemunhos de Jeová fiquem fazendo o que fizeram com você. Próximo. Ah, é outro tema? Agora é outro tema. É outro tema. Essa ressurreição é tão legal. Pô. Essa aqui é legal. Próximo tema é: argumentos filosóficos não provam Deus nenhum. Fica à vontade, pode provar. Então, para começar, nós precisamos definir o que seria prova. O Toshio, pelo jeito, ele é adepto ao conceito de prova, aquilo que nós devemos observar, ou seja, eu provo que a garrafa está aqui na mesa. Aí o Toshio pergunta como? Demonstrando a garrafa. Porém, existem provas lógicas. O que é uma prova lógica? 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como algo existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. Então, quando eu falo que o Toshio ele está usando aquilo que vem de Deus para argumentar contra Deus, é porque há uma prova que demonstra que a lógica precisa de um fundamento, e esse fundamento tem que ser uma mente que é eterna, atemporal, normativa, universal, imutável e que é autoexistente, existe por si mesmo. Então, como eu disse já argumentando, essas proposições residem na mente. Citei até neurocientista, posso citar filósofos da mente, que entende que a mente é diferente do cérebro. E nós somos ser contingente. Não existe nenhum ser humano, essas proposições são aplicadas na realidade. Por ser conteúdo da mente, tem que existir uma mente a qual fundamenta a lógica, e essa mente é Deus. Isso é uma prova lógica. Para você tentar refutar, você tem que atacar as premissas. Uma coisa, pessoal, discordar não é argumentar, não é refutar. Toshio ele pode discordar, porém ele não vai estar refutando e não vai estar demonstrando que a prova lógica ela não demonstra a existência de Deus. Então, existe o argumento cosmológico também que demonstra, que vai apontar que a causa do universo é um ser temporal, extremamente poderoso, eterno e etc. Tem o argumento da justifina. Todos esses argumentos evidenciam, demonstram de forma lógica que é necessário um criador por trás do universo, da vida, por trás do ser humano. Nós vamos estar conversando também sobre a questão de Adão e Eva. Então, sim, Toshio, argumentos filosóficos demonstram a existência de Deus. Se você discorda disso, ok, beleza, mas prova. Discordar não é refutar. Então você tem que atacar as premissas, demonstrar que as premissas estão erradas. Quando eu digo que a filosofia não pode provar Deus, é básico. Porque qualquer que seja o tipo de argumento trazido, você nunca, jamais vai conseguir chegar a Deus, de forma alguma. Você vai chegar no máximo ao que eu chamaria, e outros chamam, de um X genérico, abstrato e metafísico. Você vai chegar nisso. Não tem como você pegar e saltar para Deus, seria um salto sem ponte. Você não conseguiria provar nada disso que você trouxe. Ele tem que ser imaterial, espacial, atemporal, imutável, blá, blá, blá. Você não consegue provar isso, você simplesmente conjectura e você diz que isso é lógico. Eu não, totalmente ilógico. E você não consegue provar que é o seu Deus, o cristão. Até porque dentro da própria filosofia, o que a gente vai ter é que, repito, as pessoas sabem ao longo dos séculos que a Bíblia e a prática da palavra, que é tida como Deus, não vai acontecer.
Então o pessoal tem que pegar e recorrer a outros argumentos. Aí o pessoal vai para a filosofia, contradizendo inclusive passagens como Colossenses e Coríntios, onde está dizendo que toda a sabedoria deste mundo, Deus a tornou louca, cara. Porque através dessa sabedoria do mundo não tem como você chegar ao conhecimento de Deus. Você só pode fazer isso pela loucura da pregação, cara. E é por isso também que ele diz claramente ali que você, se está indo por filosofias e vãs sutilezas, você não está indo pela verdade de Cristo. Então, você que busca pela filosofia, e legal que você busque, se não fique na Bíblia, porque a Bíblia não funciona mesmo, mas mesmo assim você está indo contra a palavra de God, porque você sabe que ela não funciona, então você criou um Deus metafísico. Você não, a galera lá antigamente criou um Deus metafísico, e tem um Deus bíblico. Você tenta usar esse Deus metafísico, que é totalmente diferente do Deus bíblico, para tentar depois provar ele. Eles são contraditórios. E quando você fala que ele é atemporal, imaterial, que ele é espacial, então ele não poderia fazer nada, né? Porque ele é imutável também, não muda, ele não age, ele não faz nada, mas não tem como, porque se ele é atemporal e ele causaria no argumento cosmológico do universo, se é atemporal e ele tem que criar alguma coisa, ele precisa de tempo, ele tem antes, durante e depois, ele teria que pensar a respeito disso, ele teria que agir e consequentemente deixaria de ser temporal, logo é contraditório. Então, pessoal, o Toshio ele demonstra uma ignorância em relação à discussão sobre a existência de Deus, porque essa pergunta, Deus existe, é uma questão filosófica, onde o teísta, o cristão diz que sim, Deus é real, e o ateu vai dizer que não, vai afirmar que Deus não é real. Então, é uma discussão primeira filosófica. É claro, você vai citar questões da Bíblia, questões científicas, mas a discussão em si, Deus, não faz parte do escopo científico. Deus ele não pode ser visto empiricamente, você passar pela metodologia científica. O que os meus companheiros aqui no debate eles demonstram é a criação. A criação ela pode ser, sim, verificada pela metodologia científica. Então, a priori, a discussão sobre a existência de Deus é filosófica. E você não tem uma base, você não demonstrou uma refutação em relação ao argumento que eu apresentei, porque a lógica ela é aplicada independente de nenhum ser humano. E ela, por ser conteúdo da mente, é necessário que haja uma mente suprema qual reside esses princípios da lógica. E essa mente é Deus. Está provado logicamente que Deus ele é real. E os outros argumentos também demonstram isso. Deus, por definição, ele é atemporal, espacial. Eu poderia demonstrar, né, outras oportunidades que todos os argumentos filosóficos, sim, demonstram a existência de Deus. Se todos os argumentos filosóficos demonstrassem a existência de Deus, a gente não teria mais de 60% dos filósofos sendo ateus. Então vamos lá. Sobre a questão, isso pela Phil Research, o Phil Survey lá, esse é o Phil Archive, foda-se. Mas, bora lá. Sobre, você tinha comentado algum outro aspecto? Dá uma pausinha rapidinho, só para eu lembrar o que era. Repita. Que a lógica existe independente de qualquer ser humano. Não era outra coisa, dentro da coisa...